Opa, você tá bom? Nick aqui falando. Como que você sabe que você está sendo enganado? Como você reconhece uma mentira? Você já parou pra pensar nisso? Porque você tá vivendo, né? E aí, nesse processo de vida, muitas coisas acontecem. Se muitas coisas acontecem, tudo nessa existência, sua existência, é verdade? Quando eu digo verdade, eu não estou falando que deixa de existir, tá? Mas eu estou falando assim, corresponde à verdade, é algo que vai fazer bem para você, é algo que é bom, é algo que é belo. Como é que você para e identifica isso? Mas será que você faz isso? Porque para você fazer uma análise se aquilo é bom ou aquilo é ruim, primeira coisa você tem que estar prestando atenção. Segunda coisa, você acreditar que existe o bem e existe o mal. Se para você não existe o mal, ferrou, cara. Então tudo é bom. Se tudo é bom, o mal não existe. Se o mal não existe, a sua referência é como se é descabida, porque é como se você pegasse um saco de açúcar e você pegasse um saco de sal e colocasse na boca e achasse que vai dar o mesmo resultado. Você já comeu uma colher de açúcar? Eu já comi uma colher de açúcar, já comi várias colheres de açúcar, né? Curiosidade, né? Você já teve essa curiosidade, inclusive? Vai lá e bota uma colher de açúcar. Legal, gostoso. Pô, um pouquinho mais, fica legal, hein? Vai, opa. Aumenta o índice glicêmico. Vai lá e pega mais outro. Opa. Nossa, eu quero mais. Agora faz isso com sal. Eu fiz com sal. Curiosidade, né? Quando você está descobrindo, quando você... É porque as pessoas falam. Aí você acredita. Mas você testou algumas dessas coisas? Tão óbvias? Muitas vezes as pessoas não testam, mas é engraçado, essas coisas que por vezes eu testei, eu falei, cara, é legal isso aqui é verdade, e outras, nossa, estavam equivocados. Os adultos, os especialistas, os homens com erudição, ou mulheres com erudição, né? E parte dessas coisas que eu descobri na minha vida foi testando. Tanto é que o que eu falo aqui pra você muito vem das experiências que eu possuo, não que as outras pessoas têm experiência e compartilham comigo. Essa tem outra curiosidade aqui do YouTube, né? Que tem muita gente que, cara, eu gosto de ler. Eu acho interessante ler, eu aprendo muito lendo. Hoje, inclusive, tem esse recurso do audiolivro, né? Que você até ganha mais tempo de algum jeito, porque por vezes você não pode estar lendo num ônibus, numa viagem, mas você pode estar ouvindo um livro, enfim, você está adquirindo de algum jeito uma informação, ou seja, aquilo que vai dar uma forma interna ao seu ser, né? E eu vejo que tem canais que as pessoas fazem vídeos de livros. E eu, até uma das propostas que eu tenho aqui no canal, lá pra frente, não agora, comentários sobre, né? Mas eu vejo que o pessoal muito paga pau, né? Não tem um aspecto de trazer a sua experiência sobre aquele assunto, mas somente relatar o que está escrito dentro do livro, como se aquilo fosse uma verdade. Mas se você não tem um crivo da verdade, o que você vai fazer, cara? E aí como que você chega a esse crivo dessa verdade? Porque se você considera tudo como se fosse verdade, não existe mentira. Então como é que você vai fazer com que a sua vida de algum jeito siga um norte? Se é que você sabe o que é norte. É engraçado, né? A mesma forma que a pessoa ela vai lá e ela não acredita que exista mentira, ela não acredita que existe, então, o bem e o mal. Porque isso é uma coisa que as pessoas nem comentam, né? É só você pegar qualquer filme recente da Disney. A maioria deles, o mal que era para representar o mal, não representa mais o mal. E quando você vê que, de algum jeito, as pessoas estão perdendo o norte, ou seja, essa orientação, que é diferente, tá? Existe direção e existe sentido. Direção é o caminho. Nesse caminho você pode ir para frente ou você pode ir para trás. Então existe dentro desse caminho um sentido. Você está indo para frente ou você está indo para trás? Dentro desse caminho, dentro dessa estrada. Quando Jesus ele vai lá e fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai senão por ele, o que ele fala? Ele fala que ele é o caminho. E ele demonstra qual o sentido. Porque ninguém vai ao Pai senão por ele. Essa é uma compreensão que eu adquiro como se fosse verdade. Mesmo porque é o que ele fala. E mesmo porque é o que eu acredito através do relato. Mesmo porque eu acredito através dos estudos que eu faço. É lógico que eu não estou falando contra a sua forma de enxergar a vida. Eu estou apresentando a minha. Mas o que eu quero dizer é que para qualquer lugar que você vá, de algum jeito apresenta o sentido. Agora, se você não conhece o sentido, o que você vai fazer? Será que você vai estar se orientando de acordo com o que é verdade, de acordo com o que é mentira? Mas se você não acredita que exista mentira, tudo é verdade, então qualquer caminho serve. Igual diria Alice no País das Maravilhas, né?
Se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve. Muitas pessoas estão vivendo assim. Por quê? Esse assunto sobre a mentira, as pessoas não querem falar. Machuca, magoa. Porque ela é necessário para você buscar a verdade, é necessário que você trabalhe. Quem é que quer trabalhar hoje? Quantas pessoas querem trabalhar hoje? Quantas pessoas sabem o que é trabalhar hoje? Eu vejo, por exemplo, aqui no sítio, por vezes, tem que contratar alguém para fazer algum tipo de serviço manual. Era normal no passado você encontrar pessoas que fossem trabalhar. E hoje em dia, tá difícil. Em geral, quando você acha pessoas que são até mais velhas do que eu. Porque os mais novos, por incrível que pareça, não estão querendo trabalhar. E eu não estou generalizando falando que são todos os jovens, entenda. Mas, numa cidade do interior, você fazer essa observação é um dado. É um dado de tipo assim, por que os mais jovens talvez não estão querendo trabalhar como antes num serviço físico? Não é que o jovem não esteja fazendo algo. Inclusive, a maioria está indo para uma faculdade, uma universidade. Estão fazendo alguns cursinhos. E aí a maioria dessas pessoas, quando acaba essas graduações, seus mestrados, seus doutorados, não sabem o que vão fazer porque não tem trabalho. Ao mesmo tempo, no interior, falta gente para lidar com eletricidade, falta o pedreiro, falta o bombeiro. O que aconteceu? Aí quando você vai conversar com essas pessoas, quando você vai conversar sobre os filhos deles, eles não quiseram aprender, poucos quiseram aprender os ofícios dos pais. E aí você vê cidades pequenas que não tem pessoas para trabalhar no aspecto físico. Você vai encontrar talvez uma cidade grande, porque grande parte dessas pessoas, as que sabem fazer, vão se locomover para a cidade grande para ganhar um pouco mais. Outras ficam restringidas ali ao seu aspecto regional. Mas por que eu estou falando isso? Porque parte dessas pessoas, durante uma geração, durante algumas gerações, acreditou que a verdade seria buscar seria se edificar através de uma educação convencional, normal. E aí quando elas acabam essa educação normal, acabando sua faculdade, seu mestrado, seu doutorado, se sentem perdidas e não sabem fazer mais nada. Outra parte que nem passou por isso, muitas vezes depende de bolsa. Entenda, não estou discordando do processo de bolsa, porque existem diversos critérios para você entender isso ou não. Não é o mérito do vídeo. Eu estou querendo falar como é que na sua vida, na sua existência, de algum jeito você consegue perceber o que é verdade ou o que é mentira. É fácil? Eu não vejo como se fosse fácil. Mas se você não pensa sobre isso, será que você, de algum jeito, não está abdicando a verdade? Eu estou desenvolvendo um projeto, né? Eu vou apresentar lá na frente. Na realidade, ele até acabou já. Estou fazendo as últimas correções. Mas ele trabalha com essa parte, nesse projeto que eu tenho. Eu trabalho com essa parte da identificação da verdade. E eu vejo qual é a problemática do ser humano. Muitas das coisas que a gente vem fazendo hoje é porque a gente está perdido. E a gente está perdido porque a gente não se conhece como indivíduo. E a gente não se conhece como indivíduo porque a gente deixou de reconhecer traços básicos da verdade. De algum jeito a gente precisa de uma referência. Qual é a sua referência? Se você está perdido, qualquer referência está servindo. Certa vez eu encontrei com um amigo meu, ele falou, pô, ele estava lendo um tal livro, cara, você tem que ler tal livro. Eu falei, mas por quê? Não, porque esse livro é muito bom. Eu falei, e por que você leu ele? Ah, não, porque eu queria ler. Eu falei, mas você tem um conjunto de livros para você ler e tal? Não, esse aqui foi muito bom e tal. É porque, tipo assim, eu até gostaria de ler, mas é porque eu tenho uma quantidade de livros para ler que vem antes desse aí que você está me apresentando. E tem que existir uma razão de eu ler esse livro no qual ele estava me apresentando. A menos que ele se encaixasse dentro do conjunto de livros que eu já leio, né, os temas. Né? Ou seja, muitas vezes você está agindo conforme outros desejos. Ou seja, no Brasil colocaram muito separado. Você tem que ler. É interessante você ler. Mas ler para quê? Ler sobre qual tema? É a mesma coisa para o cara que vai lá e assiste Netflix. Né? Não, eu adoro assistir Netflix. Tem uma vez que eu, num ônibus, eu vi uma guria que ela falando com uma outra, falando assim, nossa, você viu a série tal? Magnífica, eu tô quase acabando, eu tenho que ver aquilo ali porque aquilo explica como é as coisas. Eu, caralho, uma série de Netflix, cara. Você acha que realmente uma série de Netflix vai representar a história, vai representar algo de fato como aquele algo foi? Possivelmente não,
está sendo induzido uma forma de pensamento. Mas aí o pessoal liga para isso? Será que você liga para isso? Será que você se questiona? Uma das coisas que eu vi no passado, que era tipo assim, eu passava na televisão, e aí falava que o homem inteligente é aquele que perguntava. Tinha uma frase em específico que eu esqueci agora, mas a ideia era essa. Que o homem inteligente, de algum jeito, era aquele que perguntava. Passa-se anos depois, eu na rua, ou no restaurante com a minha família, e eu ouço na televisão mais ou menos o mesmo tipo de comercial, mas falando o inverso. Que o homem inteligente é aquele que tem respostas. Inverso. Bom, mas o que é o homem inteligente? É aquele que pergunta ou aquele que tem resposta? Porque a resposta hoje todo mundo tem para tudo. E você não pode questionar. Porque se você se questionar, você está indo contra o sistema. Que sistema? O sistema qual ele é apresentado. Eles são diversos sistemas. Mas qual é o seu sistema? Se você funciona, se você é um indivíduo, você é um ser indivisível, aquele que é especial para Deus, mas você não reconhece isso, qualquer sistema vai ser aplicado sobre a sua vida. E entenda, não a sua vida, porque de fato você não tem uma vida ainda, você tem um processo de vida, você vai poder só falar no final, quando você se for e falar assim, acabou. Essa foi minha vida. Até então você está vivendo, é um processo. É interessante que você se ache, que você se encontre, que você consiga nortear o que é verdade e o que é mentira. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de curtir esse vídeo. Gostaria de saber o seu comentário. E caminhe comigo nesse canal. Gostaria da sua presença aqui. Até o próximo vídeo.